Alô amigos, eu sou Humberto de Campos do Fala Brasília e o Fala Brasília veio ao Rio de Janeiro para registrarmos o 5º Congresso Internacional de Oncologia DOR. E eu tenho o prazer de ter aqui o coordenador desse 5º Congresso Internacional, o Dr. Daniel Reichenhorn. Prazer. Que gostaria que nos falasse a respeito, é uma 5ª edição e uma 5ª edição com sucesso. É isso, doutor? Graças a Deus, a gente hoje está chegando a mais de 4.000 pessoas que vieram ao nosso evento. Na verdade, no nosso primeiro dia, mais de 1.500 pessoas. Temos gente do Brasil inteiro, assim como Brasília, temos gente do Nordeste, temos gente do Centro-Oeste, do Sudeste e até do Sul do Brasil. Então a gente fica feliz de poder falar em educação para todo mundo, né? A gente costuma ouvir muito aquela coisa de que o que é bom é lá de fora, né? A gente tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Europa para ver as novidades, mas a verdade é que não é bem assim. O Brasil tem como produzir coisas muito boas e a gente tem essa missão com esse congresso de espalhar a educação, de falar das novidades e atingir um público mais amplo possível. Então a gente hoje aqui tem não só oncologistas como eu, mas tem radio-oncologistas, muitos cirurgiões, nutrição, enfermagem, farmácia, psicologia, cardiologistas, geneticistas, enfim. Eu acho que dando uma ideia de quão complexo é tratar pessoas com câncer, mas acho que a gente está atingindo o nosso objetivo, sim. Eu fiquei curioso justamente porque eu vi que havia várias especialistas. Eu viajei com uma médica brasiliana que vinha palestrar e ela é de uma outra área. A medicina se compartimentou durante um período e parecia que cada um tinha que fazer uma especialidade. A medicina está convergindo agora para pensar no ser humano como um todo? É isso que está acontecendo? É uma ótima maneira de ver, na verdade. Eu acho bem bacana que você tenha pensado nisso, especialmente no avião. Fato é que não necessariamente. Quer dizer, a medicina está ficando cada vez mais complicada, cada vez mais especializada, mas os médicos entenderam isso, ou pelo menos alguns entenderam isso, e ao entender isso perceberam que a melhor maneira de cuidar do paciente era unindo as forças, né? Eu costumo dizer que o bom médico não é o que sabe tudo, é o que sabe seu limite, né? Eu acho que os médicos começaram a entender que para cuidar bem do paciente precisavam de outros colegas dando opinião. Então é interessante, quando você pensa no câncer, o câncer é uma doença que necessita de vários especialistas, né? Muitas vezes o cirurgião, o oncologista, o clínico, o radioterapeuta, e dentro dos grandes centros do mundo, e aí a gente está falando principalmente dos Estados Unidos e da Europa, tratamento de câncer hoje obrigatoriamente é feito dentro do que a gente chama de grupos multidisciplinares. E o que se observou, na verdade, foram duas coisas. Não porque as pessoas batem papo, nem conversam, isso também é bom, mas o que se notou é que as pessoas vivem mais quando são tratadas dentro desses grupos, vivem mais quando são tratadas por médicos com experiência em tratar a doença, e 1 em cada 3 decisões pode ser modificada quando o caso é discutido com vários especialistas. Então, por exemplo, a gente hoje tem uma sessão que eu criei chamada Sessão de Cuidado Integral, e dentro dessa sessão nós trouxemos geriatras e trouxemos cardiologistas. Por que geriatra e por que cardiologista? Porque, na verdade, grande parte dos tratamentos que são oferecidos ao paciente pode levar a efeitos cardiológicos. Segundo, muitos pacientes que têm câncer vão morrer do coração. Eles vão envelhecer e eles vão ter outros problemas cardíacos. E aí você não sabe se você pode ou não oferecer o tratamento por ele ter uma condição cardíaca associada. Se o cardiologista não está próximo do oncologista, em termos de proximidade de entender o processo da doença, entender os medicamentos, os erros vão acontecer. O geriatra, por exemplo, hoje boa parte dos nossos consultórios, das nossas clínicas, é feita por pessoas acima de 70 ou 80 anos, né? Quando não se fala de 90. E isso só vai aumentar, porque a população brasileira está envelhecendo e envelhecendo com qualidade. Então é muito difícil você tratar de um homem de 70, 80, 90 anos sem que esse homem tenha uma avaliação geriátrica, né? Muitas vezes é um homem que tem condição social específica pela idade, ele pode ter uma questão familiar específica pela idade, ele tem questões relativas à idade, a própria maneira do medicamento ser oferecido é diferente pela idade. Então são apenas alguns exemplos de como há uma necessidade crescente, por mais especializado que seja o médico, dele conviver e entender as outras especialidades que são necessárias para o atendimento do paciente. Eu brinco que é igual time de futebol de salão, né? Você tem que ter um goleiro, tem que ter o zagueiro, tem que ter o centroavante, um bate o escanteio, o outro cabeceia, né? Então não pode ser um só fazendo todo o jogo.
Agora, eu queria aproveitar que eu estou conversando com o senhor, que é um especialista em câncer de próstata. E nós estamos num mês em que se anuncia o azul como a prevenção do câncer de próstata. Eu vim de azul hoje, não por acaso. Essa prevenção, essas campanhas são importantes, ajudam a medicina? Eu acho que é importante as pessoas entenderem o seguinte: no Brasil, essas campanhas elas têm um objetivo, que é conscientização. Né? O objetivo é perder o medo da doença, conscientizar as pessoas sobre a doença e fazer com que as pessoas reconheçam a doença e possam, com isso, chegar ao médico mais cedo, identificar os sintomas da doença mais cedo e serem tratadas mais cedo. Nos Estados Unidos, onde isso foi realmente criado, né, inicialmente com o Outubro Rosa do câncer de mama, e depois Novembro Azul, e as cores vão se multiplicando, isso começou também com o intuito de arrecadar fundos para a pesquisa. Né? Então não é só a conscientização, mas também uma maneira de arrecadar fundos para a pesquisa. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito. Eu acho que é o próximo passo dessas campanhas aqui no Brasil, é a gente conseguir também arrecadar fundos para pesquisa. A gente estava falando aqui hoje no Congresso sobre pesquisa. Infelizmente o Brasil ainda está muito atrás nesse sentido, e um dos problemas às vezes é investimento em pesquisa e financiamento em pesquisa, ainda mais nessa época de crise. Porque cérebros nós temos. Não tem dúvida, cérebros nós temos, temos muita burocracia também junto desses cérebros, então a ideia é que a gente possa gerar fundos no futuro para possibilitar projetos de pesquisa feitos dentro do Brasil, dentro da América Latina. Doutor Daniel, muito obrigado pela conversa aqui no Fala Brasília. Muito obrigado. E muito sucesso. Obrigado por terem vindo. Obrigado.